Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Denis. Estamos dando início a mais uma aula do nosso curso de Eletrônica Analógica. A aula de hoje é sobre transistor como chave. A bibliografia para essa aula é o livro do Boylestad, de Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos, e o livro do Malvino, de Eletrônica, no seu volume 1. Então vamos lá? Bom, como a gente já sabe, sempre é preciso polarizar o transistor para que ele funcione. Mas como polarizar um transistor para que ele atue como chave? Vamos primeiro lembrar que no caso do amplificador, a polarização buscava posicionar o ponto de operação do transistor no centro da curva, que é uma reta, né? Corrente de coletor por tensão entre coletor e emissor. A gente queria ficar bem no centro, de modo que quando um sinal entrava negativo, ele tinha margem para ir para menos. Quando entrava positivo, ele tinha margem para ir para mais e amplificava um sinal. No entanto, para ele ser aplicado como chave, isso é muito mais simples. O que a polarização precisa fazer é garantir que o transistor sempre opere entre dois estados, ou em corte ou em saturação. Isso já foi bastante discutido na aula de introdução a transistores. Se vocês não assistiram, voltem lá e assistem, que é muito interessante, tá bom? Ou seja, o corte e a saturação são os extremos da curva de coletor e emissor, tudo bem? Entre corrente de coletor e tensão coletor-emissor. Então vamos lembrar o que isso significa. Bom, aqui a gente tem um exemplo, que é um do transistor BD139, né? De a coleção de curvas que relaciona a corrente de coletor com a tensão entre coletor e emissor. A gente lembra que cada uma dessas curvas aqui é para uma corrente de base diferente, ok? Então, para 1 mA, para 2,5 e assim por diante. Bom, o centro dessa curva, toda essa região que não está marcada com cor nenhuma, é a parte linear, que a gente usa para configurar o transistor como um amplificador. Mas, se eu quiser configurar ele como chave, eu preciso trabalhar entre essas duas regiões marcadas. A região de corte, que está marcada aqui como azul, e a região de saturação, que está marcada aqui como vermelho. A região de corte é onde a corrente de base é muito baixa, certo? Então a corrente de base é tão baixa, de preferência zero, mas o que importa é que ela seja muito baixa, e ela faz com que tanto a corrente de coletor e, por consequência, a corrente de emissor sejam muito, muito baixas, independente da tensão entre coletor e emissor. Então não importa quanta tensão coletor e emissor exista ali, não é para ter corrente. Isso faz com que o trânsito se comporte como uma chave aberta, não é? Uma chave aberta é assim. Não importa quanta tensão recai sobre a chave, nunca tem corrente. Ok? Bom, a outra região em que o transistor deve operar é na hora de fechar a chave, certo? Então, a chave fechada é a região de saturação. Nessa região, eu faço com que a corrente de base sobre. Então, a corrente de base é muito alta para o padrão do transistor, né? Não um valor muito alto, mas muito alto para o padrão do transistor. De modo que as correntes de coletor e de emissor, elas podem crescer muito, mesmo que não tenha VCE suficiente, certo? Então, essa regiãozinha aqui do início, né? Que mesmo para uma tensão entre coletor e emissor bem baixinha, eu tenho correntes de coletor elevadas, ok? E isso faz com que eles se comportem, então, como uma chave fechada, não é? E a corrente passa, de certo modo, livre entre o coletor e o emissor. É isso que acontece com uma chave fechada. Mesmo sem queda de tensão sobre ela, passa muita corrente, ok? Muito bem. Qual é o circuito base para se operar um transistor como chave? Do ponto de vista teórico, o circuito é esse aqui, ó, visto aqui à direita. Então tem uma fonte, que é a fonte de acionamento, uma chave que liga e desliga essa fonte, um resistor de base que controla a corrente na base, ligado direto na base do transistor. Existem mais de uma forma de fazer uma chave, mas a gente vai abordar a forma principal. Nela você aterra o emissor e coloca a carga direto no coletor entre a fonte de alimentação e o coletor e o transistor, e o coletor do transistor, ok? Bom, a entrada ou controle, então, vai ser pela base. Então, a base vai controlar. Eu tenho que garantir muita corrente de base ou muito pouca corrente de base para que o transistor opere como corte ou como saturação. Tudo bem? Olhando para esse circuito teórico, quando eu desligar essa chave aqui da entrada, não vai ter corrente na base. Além disso, a tensão entre base e emissor vai ser zero. E aí o transistor está em corte.
não é? O transistor em corte, ele é uma chave aberta. Ou seja, toda a tensão VCC aqui vai cair em cima daqui, ó, em cima do coletor emissor, ok? E a corrente de coletor é zero. Por outro lado, quando a gente fechar a chave de controle, aqui, a corrente de base deve ser suficiente para garantir que o transistor fique em saturação. E o que vai acontecer é que o VCE vai ser muito pequenininho, ele nunca vai ser absolutamente zero, mas ele tem que ser aproximadamente zero, de modo que a grande parte do VCC recaia sobre RL, que é a minha carga. Então, dessa vez, vai ser aqui em RL que vai ficar quase a alimentação toda, e só um pouquinho que vai ficar no emissor, entre coletor e emissor, no transistor, tudo bem? E a corrente de coletor, obviamente, não pode ser zero, não vai ser zero, não é? Porque eu tenho uma carga aqui. Ela depende da carga, né? É a carga que vai definir a corrente agora, porque a tensão está sobre ela. Tudo bem? Bom, é claro que essa aplicação que a gente está mostrando aqui, ela é idealizada. Você não existe essa chave de verdade. Você pode montar esse circuito se você quiser, mas aí não faz sentido. Aí você botaria essa chave direto aqui no coletor, certo? Não? O que acontece é que geralmente essa entrada ele é controlada por um circuito lógico, certo? De eletrônica digital. Pode ser um circuito integrado, como um 555, alguma coisa assim, ou geralmente, né, ultimamente, o que a gente sempre tem é um microcontrolador ou microprocessador. Tudo bem? Bom, a saída desses circuitos integrados, microcontroladores, microprocessadores, eles não são capazes de cortar completamente a corrente na base. Tudo bem? Quando estiverem em estado lógico zero. Por isso que é importante projetar o RB, né? De modo que ele não seja baixo demais e o transistor acabe acionando mesmo com o estado zero, ok? Se você ligar direto, porque uma pergunta que um estudante pode se fazer é por que eu não ligo direto? Por que eu preciso do RB aqui? Não é? Se você fizer essa ligação diretamente, se o VIN, mesmo em estado zero, tiver alguma coisa perto de 0,7 volts, ele vai acionar o transistor, mesmo em nível lógico zero. Por exemplo, né? Hoje se utiliza muito o Arduino como um tipo de microcontrolador, ok? O microcontrolador que tem dentro do Arduino é o Atmega, o Arduino Uno, né? Vai ser o Atmega 328P, ok? Se você for lá no datasheet do Atmega, tem até o link aqui. Quando ele estiver alimentado com 5 volts, o nível lógico zero dele pode fornecer, não significa que irá fornecer, mas pode fornecer o valor máximo que o fabricante garante é 0,8 volts, certo? Né? A 20 mA e 5 volts. Percebe? 0,8 volts. 0,8 é mais do que o 0,7 do VBE. Se você não colocar o RB, esse transistor vai acionar mesmo em nível lógico zero na saída do Arduino. Tudo bem? E eu não vou conseguir projetar uma boa chave, porque ele tem que cortar. Ele vai ficar saturado o tempo todo, mesmo em nível lógico zero. Ok? Muito bem. Bom, e como que eu faço para fazer esse projeto, então, né? O que geralmente eu conheço na hora de fazer um projeto de transistor como chave é o RL, não é? Porque eu sei que eu quero acionar um relé, quero acionar um alto-falante não, né? Quero acionar um relé, quero acionar um motor, quero acionar uma carga, um aquecedor, sei lá, uma resistência. Eu quero acionar essa carga. Então, geralmente eu conheço tudo sobre ela, especialmente a corrente de coletor, certo ou não? Se eu conhecer a resistência, se eu conhecer o VCC, eu também posso calcular a corrente de coletor. Se eu conhecer a potência, eu posso calcular a corrente de coletor. Mas, de algum modo, eu conheço a corrente de coletor, ali da carga. Tudo bem? Então, geralmente, o que eu preciso fazer num projeto é calcular só um resistor. Só o resistor aqui de base. Definir qual é o valor dele que vai garantir corte de saturação para nível lógico 0 e 1 aqui na entrada. Bom, eu tenho que garantir que o transistor vai entrar em saturação, que o transistor vai se saturar, tudo bem? E aí que está o problema, porque o beta varia muito, não é? Então, geralmente o que a gente faz para garantir é encontrar no datasheet do transistor qual é o menor beta que ele garante para a gente, em condições parecidas com as que a gente vai operar. Então, sabendo quanto que é esse beta mínimo, eu preciso calcular o RB de modo que eu garanta que a corrente de base vai ser maior ou igual à corrente de coletor dividido pelo beta mínimo. Tudo bem?
Porque feito isso, eu sei que eu sempre vou ter corrente de base o suficiente para quando multiplicada por beta, eu vou ter a corrente de coletor que eu preciso, certo? No entanto, o próprio RB pode variar por aquecimento, pode variar porque tem a sua tolerância de fabricação. Então é sempre bom dar uma margem. Então a gente não faz IB igual a IC dividido por beta mínimo. Tudo bem? A gente dá uma margem para isso. Quanto que é essa margem de projeto? É uma escolha do projetista. É muito comum adotar essa margem como 50%. Que aí você garante mesmo que o transistor vai saturar. É uma margem bem larga, tá bom? E a gente acaba adotando, então, a seguinte expressão para o cálculo da corrente de base, que vai levar ao cálculo da resistência de base. A corrente de base, então, vai ser igual a 1,5 vezes a corrente de coletor que eu preciso, dividido pelo beta mínimo, tá bom? Então, isso dá uma boa sobra. No entanto, se você fizer o projeto e perceber que você está colocando um RB pequeno demais, você está dando muita margem para IB e corre o risco de na outra ponta dar um problema, ou seja, corre o risco de na hora de cortar ele não corte, porque o RB está muito baixo, então o que você precisa fazer é reduzir essa margem, tá bom? Para 30%, 20%, dependendo do caso, ok? Mas geralmente isso não é necessário e 50% dá conta do recado, tá bom? Bom, esse é um assunto que não precisa ficar tanto na teoria. A gente pode ir direto para um exemplo e entender como funciona um pequeno projeto de transistor como chave num exemplo, tudo bem? Então vamos para um exemplo típico. É muito comum utilizar um transistor para acionar um relé. O que é um relé? Um relé, o símbolo dele está aqui, né? Um relé é uma chave eletromecânica, ok? Então ele tem uma bobina que, quando alimentada, fecha uma chave física, e essa chave física pode ter uma capacidade de corrente, de tensão elevadíssimas, tudo bem? Eu posso inclusive usar um relé para fechar um contator e aí acionar uma máquina muito mais pesada. Mas vamos imaginar que o que eu quero fazer é acender uma lâmpada, tudo bem? Uma lâmpada de 110 volts, né? Então eu uso um relé para isso, né? De modo que eu separo o meu circuito de tensão elevada, 110 volts, ele fica eletromecanicamente separado, certo? Não existe ligação elétrica entre o circuito de 110 volts alimentado na tomada e o meu microprocessador aqui. Eu protejo ele usando o relé, tudo bem? Bom, então, para fazer isso, o que eu preciso é acionar essa bobina com o transistor, certo? Bom, eu vou acionar esse sistema usando um microprocessador do Arduino mesmo, o Atmega 328P. Então eu sei que o nível lógico zero dele é no máximo 0,8 volts, então vou trabalhar com o pior caso. Que o nível lógico 1 dele é no mínimo 4,1 volt, vou trabalhar no pior caso. E que ele não pode fornecer na porta dele mais do que 40 mA, senão ele queima, tá bom? Isso você consegue no datasheet do Arduino, do Arduino não, né? Do Atmega 328P, tá bom? O transistor que a gente vai usar é o BC548A, ok? Então, esse começo aqui é informações sobre o transistor. E essa última parte é um pedaço do datasheet do relé, ok? Maravilha. Então, o que se pede? Se pede para calcular a corrente de base e a resistência de base. E depois verificar se o circuito está tudo ok. Se esse circuito ele é compatível com o transistor que a gente escolheu e com o microcontrolador que a gente escolheu. Tá ok? Se não vai estourar aqui a corrente, se eu não vou jogar tensão, corrente, potência demais nesse transistor, tudo bem? Tá ok, então. Entendido o que deve ser feito aqui, eu preciso calcular o RB, mas depois eu preciso fazer os cálculos gerais para entender se o circuito realmente vai funcionar ou se quando eu acionar eu vou danificar algum equipamento, tanto o transistor quanto o microprocessador. Eu não posso fazer isso, certo? Bom, então vou resolver esse exemplo, né? A primeira coisa que deve entender nele é esse diodo aqui, ó. Esse diodo, que parece estar reversamente polarizado, ele de fato só existe para quando o transistor entrar em corte. Então, quando o transistor estiver saturado e funcionando, a corrente não vai passar por ele, a corrente vai passar pela bobina, tudo bem? Mas quando o transistor entrar em corte, pelo fato disso aqui ser uma bobina, ou seja, ser um indutor, a corrente no indutor não para instantaneamente. Ao tentar parar a corrente na bobina instantaneamente, vai surgir um pico de tensão aqui. Se esse pico de tensão não tiver para onde ir e não tiver onde descarregar a corrente da bobina, essa corrente, essa tensão vão tentar descarregar em cima do transistor. Isso pode queimar o transistor, ok?
Então, esse diodo ele é importante porque ele protege o transistor na hora que você cortar a bobina. Então, sempre que você acionar um indutor, uma bobina de relé, um motor, alguma coisa assim, você precisa desse diodo de proteção, ok? Olha, uma aplicação importante para diodo aqui, certo ou não? Tudo bem? Mas ele não influencia no seu projeto. A única coisa que você deve saber é se esse 1N4001 que você escolheu suporta essa tensão de 12 volts, certo? Não? Ok? E quando ele for direto, ele só vai descarregar rapidamente essa corrente e pronto. Tudo bem? Maravilha. Então ele não vai afetar o projeto. E para resolver o problema, então, lembra, o que a gente geralmente tem que conhecer é o coletor, é a carga. Então vamos olhar para ela primeiro. Né? A nossa carga é o relé. É claro que eu não vou acionar a lâmpada, eu vou acionar a bobina. A bobina no relé é uma bobina de 12 volts, 320 ohms. Que se eu quiser eu faço a conta por aqui e tiro quanto que é a corrente, mas eu olho direto no datasheet, não. Então, ele é uma bobina que tensão nominal é 12 volts, a corrente é 37,5 e a resistência é 320 ohms, ok? Portanto, então, a corrente do relé, que vai ser igual à corrente do coletor, vai ser 37,5 mA. É isso que eu preciso acionar. Percebe que se eu tentar acionar ela direto pelo Arduino, eu vou ficar sem margem nenhuma. O Arduino só pode fornecer 40 mA e eu vou puxar 37,5. A gente não deve fazer isso. Trabalhar no limite da potência do componente. Então é muito importante usar um transistorzinho como chave aqui, ok? Maravilha. Agora o que eu preciso calcular é a corrente de base. Então, como a gente já discutiu, eu preciso garantir que o transistor vai estar em saturação. Então eu preciso garantir essa relação e eu vou começar adotando 50% para garantir com sobra. E depois verificar se não vai dar nenhum problema. Tudo bem? Então eu vou adotar aqui B é 1,5 vezes IC dividido por beta mínimo. Tudo bem? Isso vai dar uma margem de 50% para garantir a saturação. Então o IB vai ser 1,5 vezes 37,5 mA dividido por 110. 110 eu tiro do datasheet do transistor. Está escrito lá, é só pegar a transparência inicial do exemplo, tá bom? Isso vai dar uma corrente de base de 0,51 mA. Agora sim, 0,51 mA é muito menor que os 40 mA que o Arduino pode fornecer. Tudo bem? Então estou ok. Eu já sei que o meu projeto não extrapola as capacidades do meu microcontrolador. Tudo bem? Bom, agora a gente deve escrever a equação da malhada base, certo? Então o microcontrolador aqui vai fazer o papel de fonte. Tudo bem? Vai ser o V-ON, é a fonte da minha base. A tensão que ele fornece aqui vai ser dividida entre RB e entre base e emissor. Tudo bem? Então eu vou dizer que V1 vai ser igual a RB vezes IB mais a tensão entre base e emissor. Bom, eu posso inverter essa equação, né? E isolar RB, então RB vai ser igual a V1 menos o VBE dividido por IB, ok? Como já discutido, eu vou trabalhar no pior caso. Então, o pior caso é o microprocessador não ter tensão suficiente para acionar o sistema. Então, eu pego o mínimo fornecido pelo microprocessador no estado 1, no estado acionado, no estado lógico 1, que é 4,1 volts. Faço isso menos 0,7 e divido pela corrente de base que eu já calculei. E eu vou ter um resistor, então, de 6,65 kΩ aqui na base. A gente já conversou bastante sobre isso. Na hora de fazer projeto de eletrônica, não adianta chegar num valor desse, né? Eu vou lá, pego uma tabela de valores comerciais e escolho um valor. Como eu estou trabalhando com uma margem bem larga, de 50%, eu escolhi utilizar o valor comercial imediatamente acima e não imediatamente abaixo. Se eu pegar abaixo, eu vou aumentar ainda mais essa margem de 50%. Se eu pegar acima, eu diminuo um pouquinho. Tá bom, certo? Bom, em si, o projeto acabou. Eu tenho 6,8 kΩ, é só montar o circuito, né? Mas será que quando eu montar não vou queimar alguma coisa? Então vamos checar se está tudo ok, certo? Já estamos chegando no nosso item B aqui do exemplo. Então, vamos verificar o que acontece quando o microcontrolador passar para nível lógico 0. Tudo bem? Porque eu já sei que nível lógico 1 a corrente de base vai ser aquela que eu calculei e tudo mais, né? Então, ó, quando ele estiver em nível lógico 0, eu volto para a malha da base. Só que agora eu vou ter uma tensão off aqui do microprocessador, certo?
que vai ser igual a resistência de base vezes a corrente de base quando em nível lógico zero, quando em off, mais VBE, ok? Bom, essa corrente de base off, então, eu posso isolar ela no circuito, nessa equação, e ela vai ser igual a tensão menos o VBE dividido por RB. Agora eu tenho RB, certo? Então eu já sei que a minha tensão off é 0,8 volts, né? O VBE é 0,7 e a resistência é 6,8K. Então a minha corrente de base vai ser de 14,7 microamperes. 14,7 microamperes. Aí o que eu faço? Eu volto lá no datasheet e pego o beta máximo para ver quanto de corrente isso vai gerar no coletor, porque vai gerar corrente no coletor. Tudo bem? Eu vou ter alguma corrente. Será que essa corrente vai acionar a bobina? Bom, então pode ser que eu dei o azar, né? Eu projeto tudo para o beta mínimo, mas o transistor vem no beta máximo. Ok, então o que eu vou fazer agora é calcular essa corrente de coletor off máxima que eu posso encontrar, que vai ser o beta máximo vezes a corrente de base em off. Então vai dar 220 vezes 14,7 microampere, que dá 3,4 miliamperes. Veja que não é uma corrente tão pequena, mas a corrente nominal de acionamento desse relé é 37. Então eu não vou fornecer nem 10%. Com 10%, esse bobina não vai acionar, ok? Então tá tudo certo. Vai funcionar, eu vou cortar a bobina, com certeza. Quanto à capacidade de operar do transistor, então eu olho lá, ó, a minha corrente de saturação é 37,5. A corrente de coletor máxima que esse BCzinho fornece é 500 miliamperes. Putz, então estou com margem, tá fácil, ok. A tensão VCE no corte, né? Então na saturação eu forneço toda a corrente, no corte eu seguro toda a tensão. Então para saber quanta tensão eu posso suportar, ver se eu não vou queimar um transistor por excesso de tensão, eu olho no corte. No corte, todo o VCC recai sobre o transistor. E aí, a tensão entre coletor e emissor máxima é 30 volts. Bom, então ele aguenta. Eu vou jogar 12 e ele aguenta 30, então ok. Então, quanto à corrente de saturação e quanto à tensão de corte, o transistor não vai queimar. Agora, o que eu preciso olhar é a potência, certo? Mas será que isso é importante num projeto como chave? Se o projeto estiver funcionando bem, o transistor ele não deve dissipar potência, tudo bem? Porque a corrente de coletor no corte deve ser perto de zero. E a tensão entre coletor e emissor na saturação é aproximadamente zero. Como a potência dissipada é um vezes o outro, eu vou ter sempre um deles para zerar a conta, certo? É claro que eu tenho um efeito secundário. A gente já viu, por exemplo, que eu posso ter a corrente de coletor no corte máxima, no pior caso, como 3,5 miliamperes, certo ou não? Mas 3,5 miliamperes está tão longe desses 500 mili que ele com certeza não vai queimar por dissipação, tá bom? Existem alguns efeitos de capacitância também que podem prejudicar e fazer o transistor dissipar mais durante o transitório do corte. Mas isso extrapola o escopo da aula, ok? Bom, então, feito o exemplo, está na hora de um exercício. O que eu gostaria de propor para vocês aqui é um exercício muito semelhante ao que foi feito, tudo bem? Só que a gente vai usar um transistor para acionar um motor DC. É claro que se eu usar um transistor só, o motor DC só roda de um lado, né? Mas imagina que é esse o problema que eu quero. Eu, por exemplo, ligo um ventilador, não é? Um sistema de resfriamento. Eu não vou ficar revertendo. Não é um controle de posição, tudo bem? Então eu nunca vou precisar reverter esse motor. Então eu vou usar um transistor como chave. Não preciso ficar usando uma ponte H de transistores, por exemplo. Bom, eu não quero usar um transistor de um relé. Eu acho que eu consigo acionar direto o motor usando o meu transistor. Para isso, eu troquei o transistor por um pouco mais parrudo. Botei um BD137 aqui, certo? Vamos ver se ele é suficiente para fazer o que a gente precisa. O que se pede é, bom, dadas as características gerais do circuito, calcular a corrente de base e a resistência de base e verificar se está tudo ok, certo? Como a gente fez no exemplo. Aqui estão as tabelas do BD137, tá ok? E aqui está o datasheet do motor. Mas toda a informação que você precisa já está escrita aqui. Ele é um motor de 24 volts e de 440 miliamperes. O microprocessador vai continuar sendo do Arduino ali, ó, o Atmega 328P. Mas depois, se você quiser, você pode refazer isso pegando o datasheet de um PIC, por exemplo, ou de um 8051. Ou quem sabe até de uma Raspberry Pi. Bom, o que eu gostaria de comentar especialmente aqui é
O HFE do BD varia demais, tá vendo? Ó? O beta mínimo dele, às vezes é 25 e às vezes é 40. A gente sabe que o transistor, quando estiver em estado ON, vai estar conduzindo uma corrente de alguma coisa perto de 440 mA, certo? Então você não precisa ser tão cauteloso assim e escolher o estado desse daqui, ó, certo? Agora, você tem condições intermediárias, né? Então, você pode ter um VCE de 2 volts e um IC de 150 mA, um VCE de 2 volts e um IC de meio ampere. Qual está mais perto dessa condição aqui, conduzindo? Uma tensão de coletor emissor baixa, agora 500 ou 150? Se for 500, você vai ter que escolher 25 como beta mínimo. Se for 150, você vai ter que escolher 40 como beta mínimo. Ok? Pensem um pouco, eu tenho certeza que vocês vão encontrar os parâmetros a realizar. Tá ok? Então é isso, senhores. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Até mais e bons estudos.